Então, bom dia a vocês. Não sei se vai chegar mais alguém, mas vamos começar nós aqui, tá? Então, deixa eu voltar para o meu PowerPoint, tela pequena. Então, tá aqui um retângulo desenhado no GeoGebra. Para eu obter esse retângulo no GeoGebra, pessoal, eu digitei 4 pares ordenados, um para cada vértice aí do meu retângulo. Então, fui na barra de entrada do GeoGebra, digitei, abri parênteses. Quando eu abro parênteses, automaticamente o GeoGebra fecha. E então entrei com 4 pares ordenados, um de cada vez, o 00, o 40, o 04 e o 40 não, o 00 tá aqui, o 04 é esse aqui de cima, o 20 esse daqui do eixo X e aqui o par ordenado fora dos eixos, par ordenado 24. Depois eu tenho um comando chamado de polígono e eu então selecionei esses 4 pontos e obtive esse retângulo que eu pedi ao GeoGebra para fazer em verde, enfim. A partir desse retângulo desenhado numa janela 2D, o GeoGebra me dá essa opção, janela de visualização 2D, eu abri uma outra janela 3D, para poder gerar, então, figuras tridimensionais. Então, essa primeira figura aqui, esse cilindro em lilás, ele foi obtido a partir da rotação desse retângulo ao redor do eixo X. Então, o eixo X, aqui no meu desenho 3D, ele está em vermelho. Então, esse cara aqui para nós, ele no GeoGebra é o eixo X. Então, como é que eu fiz? Eu pedi ao GeoGebra, já selecionando a janela 3D, eu digitei um comando lá na janela de entrada, chamado superfície. Eu pedi, então, esse comando chamado de superfície, ele tem 3 parâmetros de entrada. Então, superfície. Ao lado do nome superfície, eu tenho um parênteses. E dentro desse parênteses, a gente fala que tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, ele faz referência a qual é a região que eu vou querer girar. Então, eu tinha esse retângulo, ele tinha um nome, acho que era polígono 1. Então, aqui estava o nome do retângulo. Aqui, quantos graus? Eu, em particular, pedi para girar 180 graus. Pelo menos nesse cara aqui, vocês estão vendo que só está um semicilindro. Eu fiz 180 graus, poderia ter sido 360 graus, aí eu teria o cilindro inteiro. E aqui eu tenho que colocar o nome do eixo, ou a reta ao qual eu quero girar a minha região plana. Eu, em particular, quis girar ao redor do eixo X e também ao redor do eixo Y, que no GeoGebra ele estava desenhado com um eixo verde. Então, esse é meu eixo Y. Então, aqui, ora eu coloquei o eixo X, ora eu coloquei o eixo Y. Para eu fazer referência ao eixo, para o GeoGebra entender, eu tenho que colocar o E em maiúsculo, restante em minúsculo, e o nome do eixo em maiúsculo. Então, ora eixo X e ora eixo Y. Esse cilindro que está em lilás, eu gerei o retângulo verde ao redor do eixo X. E esse cilindro, esse semicilindro que está em azul, daí eu obtive girando o retângulo verde ao redor do eixo Y. Por que eu trago essas duas figuras aqui para vocês, então esses 2 cilindros? Porque me pareceu que na prova, algumas pessoas confundiram, eu dava uma figura, uma região poligonal, que eu poderia fatiar em vários retângulos, e teve gente que pegou pedaços daquela figura e colocou ao lado de partes vazias, de maneira a obter um retângulo. Então, a nossa figura era essa. O que eu observei? Que teve gente que veio aqui, eu tirei esse pedacinho que estava aqui em cima e encaixou aqui embaixo, de maneira a transformar a nossa figura toda indentada em um retângulo. E aí pode acontecer da figura ou do sólido obtido ser completamente diferente daquele que eu pretendia. Então, aqui inicialmente eu trago um retângulo, então a região bem diferente daquela da prova, onde eu giro esse retângulo ora ao redor do eixo X,
ora ao redor do eixo Y, para deixar claro para vocês que apesar da região planar ter a mesma área, tanto aqui quanto aqui, os sólidos obtidos, apesar de serem cilindros, são cilindros com volumes completamente diferentes. Tá? Então, esse cilindro lilás, que foi obtido girando o retângulo verde ao redor do eixo X, então nosso cilindro lilás aqui, ó, o que acontece com ele? Ele tem um raio, que é esse segmento verde aqui, ó, e esse segmento verde, que é o raio do meu cilindro lilás, nada mais é que isso daqui, ó. Esse é o raio do meu cilindro lilás. Então, eu estou girando este retângulo ao redor desse eixo X. Dessa maneira, obtive o cilindro lilás. Então, o raio é a altura do meu retângulo. Ou o que eu chamo de altura, né? Se eu chamar isso aqui de altura, isso é a altura do meu retângulo. Isso é a base do meu retângulo. Então, o raio do meu cilindro lilás vale 4. Enquanto a altura do meu cilindro lilás, isso aqui é a altura do meu cilindro. Então, o que é a altura do meu cilindro? Do lilás, pelo menos. Corresponde à base do meu retângulo verde. A base, por sua vez, é essa medida aqui, que é igual a 2. Vai do 0 ao 2, um segmento que começa nesse X e termina nesse X. Portanto, igual a 2. Então, para eu calcular o volume desse cilindro lilás, claro que a fórmula é a mesma, πr ao quadrado vezes a altura. Observem que aqui o raio, que vale 4, ele fica ao quadrado vezes a altura. Quando eu vou para o meu cilindro azul, como é que você obteve o cilindro azul? Eu girei o meu retângulo verde, o retângulo foi o mesmo o tempo todo, ao redor do eixo Y. Então, quando eu giro aqui, ó, ao redor do eixo Y, aí o raio vai ficar aqui, ó. Então, quem é o raio? O raio passa a ser a base do retângulo. Então, esse carinha aqui, ó, o que ele é no retângulo? O que eu chamei de base. O que ele é no cilindro? No cilindro, ele é pra gente o raio. Então, o raio ele muda de figura em relação lá, era a altura, aqui passa a ser o nosso raio. E quem era a altura, e quem era o raio lá, passa a ser a altura aqui. Então, a altura agora desse nosso cilindro, para nós, é o que a gente chamou de altura do retângulo. Então, a altura do cilindro azul é igual a 4. Então, são medidas, pessoal, que trocaram de lugar, elas se comutaram, né? O que faz gerar aqui um cilindro de volume completamente diferente, ora por quê? Porque apesar do cilindro depender do raio e da altura, e eu só ter trocado as medidas de lugar, eu só comutei as medidas, o que acontece no cálculo do volume? O raio é quadrático. Se o cálculo do volume fosse assim, ó, R vezes H, o fato de eu ter trocado a ordem entre raio e altura não iria interferir no volume. Mas o que acontece é que o raio contribui de maneira quadrática. Então, esse nosso volume azul, ele é bem menor que o volume do cilindro lilás. Então, π vezes 2 ao quadrado vezes 4. Observem que aqui o 2 aparece 2 vezes, e lá quem aparece 2 vezes é o 4. Portanto, o volume ali do cilindro lilás é o dobro de tamanho, né? Beleza? Da mesma maneira vai acontecer com a superfície. Agora deixa eu ir para a questão da prova, ó. Então, aqui era a nossa região da prova. Opa! Essa era a nossa região da prova. Deixa eu apagar isso daqui. Aqui eu estava fazendo referência ao que algumas pessoas fizeram. Opa, deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu pegar minha borracha, agora sim. Então, essa era a região da prova, pelo menos para algumas provas.
Para algumas provas eu tinha esses pares ordenados, tá, pessoal? Então, eu fui lá no GeoGebra, como eu tinha falado para vocês. Se eu estou usando o GeoGebra no computador, eu tenho uma barra aqui embaixo, ó, fica exatamente localizada nessa parte inferior da minha tela. Uma barra aqui embaixo chamada de barra de entradas. E aí eu fui lá e digitei par ordenado por par ordenado, A igual. Na hora que eu fiz isso aqui no GeoGebra, automaticamente ele faz isso. Só digitei os valores que eu queria, dei Enter, automaticamente ele desenhou esse ponto na tela. Fiz isso para cada um dos pares ordenados. Depois eu tinha uma barra de menus na parte superior, como tem aqui no meu PowerPoint, uma barra de menus. Tem uma delas que está relacionada a polígono. Eu selecionei e comecei a traçar um polígono marcando o ponto A, fui até o B, aí ele desenhou o segmento AB. Só que o polígono não fica pronto. Aí eu direto fui para o C, depois fui para o D, e o polígono foi traçado. Então, o GeoGebra vai fazendo isso à medida que eu vou ligando os pontos. E eu vou fazendo isso na própria tela. C, D, todo polígono, a linha poligonal fechada. Então, do D eu fui para o E, do E eu fui para o F, do F eu fui para o G, do G eu fui para H. Se eu parasse no H, o GeoGebra não entenderia. E aí eu termino a minha linha poligonal onde eu comecei. Então, o GeoGebra desenhou para mim esse polígono, ficou ele desenhado. A cor fui eu que escolhi. Pronto, ficou ele desenhado. Depois eu usei o comando na barra de entradas, eu fui com o comando superfície. O GeoGebra nomeou o polígono de P1. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, o comando superfície, ele tem 3 parâmetros. Então, dentro do parênteses, está aqui 3 comandos. O primeiro comando é o polígono que eu vou querer girar. O GeoGebra chamou essa figura, esse polígono, de P1. Eu adotei o nome que o GeoGebra usou, poderia ter usado outro nome. Aqui o ângulo sou eu que escolho, eu inclusive poderia escolher um ângulo que eu fizesse variar. Eu não quis isso, eu coloquei um ângulo constante de 180 graus. Portanto, eu tenho um semi-sólido, tá? Claro que lá eu pedia para girar 360 graus, que aí eu obtenho uma figura inteira, como se fossem vários cilindros, um ao lado do outro, um encaixado no outro. E para cada prova, de acordo com o polígono, eu pedia para girar ora em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Eu também poderia pedir para girar em relação a uma outra reta. Uma reta, por exemplo, na horizontal, ou uma outra reta na vertical. Quando eu quero girar ao redor de um eixo cartesiano, eu me refiro a ele dessa maneira. Então, aqui foi o que eu falei para vocês, se eu tento escrever com letra minúscula, o GeoGebra não vai entender. Então, tanto a palavra inicial eixo tem que começar com maiúsculo, como o nome do eixo em maiúsculo. Na prova que eu peguei, era para girar esse polígono ao redor do eixo X. Eu pedi ao GeoGebra para girar ao redor do eixo X, ele girou. O eixo X é esse eixo vermelho. Normalmente é assim que o GeoGebra pinta. O eixo vermelho azul, o eixo X em vermelho, o eixo Y em verde, o outro eixo, que seria o eixo Z, em azul. Poderia mudar isso de acordo com o meu gosto. Bom, tá ele aí mais ou menos desenhado. Eu não sei se dá para vocês perceberem que isso não é um semicilindro. Eu chamaria essa parte mais externa como se fosse de um cilindro oco. Tá? Então, eu tenho um cilindro oco, mais baixinho que ele aqui, ó. Eu tenho outro cilindro e no interior, aqui no miolo, eu tenho um outro cilindro. Eu achei ruim de visualizar trabalhando com todos eles em azul. Daí o que eu fiz? Eu peguei essa figura e eu resolvi fatiar dessa maneira. Ó. Eu vi que vocês fatiaram de outra maneira, mas eu optei por fatiar dessa maneira. Ora, por quê?
Porque como eu vou girar tudo ao redor do eixo X, esse primeiro retângulo aqui, quando eu girar ao redor do eixo X, o raio do cilindro que eu vou obter é exatamente essa figura. Beleza? Então, como é que você fatiou? Aqui está um pouco melhor de eu falar para vocês. Ó. Então, são 3 retângulos. Um que está em azul, um que está em verde, um que está em rosa. Obviamente que eu desenhei esses 4 retângulos, novamente chamando o comando polígono. E passando como vértices desse azul, esse cara, deixa eu colocar em azul. Então, como vértices do retângulo azul, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, e pedir para o GeoGebra desenhar esse retângulo azul. Usei o comando superfície girando ao redor do eixo X esse retângulo azul. O que acontece? O GeoGebra desenhou para mim esse semicilindro aqui, pessoal, porque, de novo, eu pedi para girar apenas de 180 graus por uma questão de visualização. Aqui eu estou olhando de frente, aqui eu estou olhando de um determinado ângulo, que eu achei interessante, e aqui de um outro ângulo que eu também achei interessante. O que eu quero que vocês percebam, por exemplo, nesse ângulo aqui, ó, que esse retângulo azul, que está agarrado no eixo X, então um dos lados dele está agarrado no eixo X, um dos lados dele está agarrado no eixo de rotação. Então, todas as vezes que eu giro um retângulo ao redor de um eixo de rotação, então fixa no retângulo azul, eu estou girando o retângulo azul ao redor do eixo de rotação e um dos lados dele, que é esse em particular, esse lado coincide com o eixo de rotação. Ou esse lado pertence ao eixo de rotação. Quando acontece isso, o sólido que eu obtenho, eu poderia até colocar assim, ó, porque vai ser um cilindro se eu girar ao redor. Se eu girar 360 graus, né? Então eu só coloquei 180 para vocês enxergarem melhor. Por isso eu tiro esse cara. Então o que acontece? Esse semicilindro não é oco. Tá certo, gente? Ele é maciço. Quando é que vai acontecer de eu girar um retângulo ao redor de um eixo de rotação e obter um cilindro, ou um cilindro maciço? Isso é uma casca cilíndrica. Quando um dos lados estiver agarrado ao redor do eixo de rotação. Tá? Então, quando um dos lados pertencer ao eixo de rotação. Então, ao girar esse retângulo azul ao redor do eixo de rotação, eu obtenho um cilindro. Então, esse cara me dá origem a um cilindro. Qual é o volume do meu cilindro? Ora, eu dependo do raio e eu dependo da altura. Quem é o raio? O raio é esse cara aqui, pessoal, ó. Esse cara é o raio. Tá certo? E quem é a altura? Então, esse cara é o raio, ó. E quem é ele no retângulo? No retângulo, parece que ele é a altura. Ou pelo menos quando a gente identifica um retângulo que está naquela disposição ali, a gente tende a chamar, por algum motivo, a gente tende a chamar isso daqui, ó, de altura do retângulo. Mas no cilindro, o que é a altura do retângulo vira o raio do cilindro. Então, cuidado que raio, como é que eu olho para a minha figura e tenho ideia do que é raio? O raio sempre vai formar 90 graus com o eixo de rotação. Tá? Então, raio é uma medida que é extraída a partir de um segmento que forma 90 graus com eixo de rotação. Então, o raio desse cilindro azul, ele coincide
com a altura do meu retângulo azul. Já a altura do meu cilindro azul é para mim essa medida aqui, ó, que eu poderia dizer que é 3, já que ela é aí mensurável, né? Ela está constante. Então, meu segmento começa no 2, termina no 5. Então, esse segmento horizontal vale 3. Então, em relação ao retângulo, talvez eu chamasse de base do retângulo azul, tá, pessoal? No cilindro, isso não tem nada a ver com base, até porque que é base né? Base é um círculo lá no cilindro. Então, para o nosso cilindro azul, para eu calcular o volume dele, então o volume do cilindro azul, ele vale π multiplicado por 2 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura. Beleza. Daí o que acontece? Além do cilindro azul, a gente tem uma figura verde, vocês estão vendo aqui, que dá a ideia de arruelo. Então, observem que o que é verde ali para nós, então tem uma visualização aqui para ele, tem uma visualização aqui para ele. O cilindro verde, digamos assim, ele é mais baixo, a altura dele, a altura do meu cilindro verde. A altura é um segmento que é paralelo ao eixo de rotação. Então, aqui está a altura do cilindro verde. Observe que ele é mais baixinho, eles estarão apoiados aqui. Ele é mais baixinho, a altura dele vale 2. Ele é mais baixo que o cilindro azul, por isso que ele está com essa vista para baixo aqui, é que a gente consegue ter uma outra vista. E o nosso cilindro verde, pessoal, ele tem no interior dele um cilindro azul. Então, se eu visualizar, se eu tiro o cilindro azul, eu teria um vazio, né? Eu teria um oco. Então, o nosso cilindro verde, ele não é maciço, ele é oco. Ele é uma casca cilíndrica, não é uma casca cuja espessura é infinitesimal. É uma casca que tem uma espessura considerável. Isso aqui é a espessura, ó, dessa minha casca cilíndrica. Então, como é que você vai fazer para calcular o volume do cilindro verde? Vamos atrás do volume dessa coisa verde, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume como se ele fosse maciço. Como se o nosso retângulo verde viesse até aqui, pessoal, ó. Como se ele viesse até aqui, ó. E por que você vai fazer como se ele viesse até aqui? Porque assim fica mais fácil de eu identificar o tamanho do raio. Então, raio, ele é um segmento que forma 90 graus com eixo de rotação. Só que essa parte que eu estou achurando aqui de verde, ela não existe para nós. Mas vamos imaginar como se ela existisse. Então, eu vou calcular o volume do cilindro verde, que observe, não é exatamente o cilindro, uma casca cilíndrica, dessa maneira aqui, ó, π. Vou olhar para o raio como se fosse isso tudo é 3 ao quadrado, vezes a altura vale 2. Pronto. Se eu fizer isso, eu vou dizer que o cilindro verde, entre aspas, cilindro, ele seria isso tudo aqui, ó. Esquece o azul e ele vem até aqui. Só que ele não vem, é o que a gente falou anteriormente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar essa região. Então, eu vou tirar esse volume porque ele não existe para nós. Eu poderia tirar de uma outra maneira, a gente vai colocar em evidências aqui, ó, menos π vezes quem? Essa parte achorada, o raio dela, o raio do cilindro achorado, 2 ao quadrado, raio é 2, vezes a altura, que é 2. Então, nós poderíamos ter trabalhado dessa maneira aqui, ó. Quem é o volume dessa casca cilíndrica, dessa casca verde?
π vezes 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes a altura. Então, o que é o 3? 3 é isso tudo. O que é o 2? É isso tudo. Então, é esse pedaço que a gente está querendo. Teve gente que falou assim, tá vendo essa figura verde? Tô vendo, claro, nós estamos vendo. Teve gente que falou que o raio vale 1. Cuidado, quando eu pego a casca cilíndrica e trato ela como sendo o mesmo volume de um cilindro, desse cilindro aqui, pessoal, ó. Então, eu pego esse cilindro verde, ele tem a mesma altura que aquele retângulo verde que está lá, e ele tem a mesma altura e a mesma base. Base 2 e aqui a altura 1. Então, o retângulo verde lá é esse retângulo verde aqui. Quando eu giro esse retângulo verde ao redor do eixo X, claro que eu vou obter aqui um cilindro. Só que esse cilindro que eu obtenho aqui, o volume dele é diferente do volume da casca cilíndrica. Dessa casca cilíndrica que a gente vê aqui nesse desenho tridimensional que o GeoGebra fez para nós, tá? Da mesma maneira, eu teria que fazer o cálculo da casca cilíndrica rosa. Então, como é que eu faço para obter o volume da casca cilíndrica rosa? Da mesma forma que eu fiz o volume da casca cilíndrica verde. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Bom, e a área de superfície, né, pessoal? A área de superfície. Para o cálculo da área da superfície, eu teria que fazer a área da base. A gente vai ter base aqui embaixo e a gente vai ter base aqui em cima, a base dessa arruela rosa, mais a área dessa arruela verde, mais a área desse cilindro azul. Olha o que eu estou chamando de área da base de um cilindro e por que o que está em verde eu não estou chamando de cilindro, estou chamando de arruela, né? Então, é essa casca cilíndrica. Então, quando eu olho pela parte inferior, eu poderia dizer que na parte inferior, a base do nosso sólido é a junção dessa arruela rosa com essa arruela verde com essa base desse cilindro. Claro que a gente só está vendo metade aqui, mas isso se estende aqui pelo lado de baixo. Então, nada nos impede de fazer πr ao quadrado pegando esse raio aqui. Não há necessidade de eu fazer a área dessa arruela verde, mais a área dessa arruela rosa, mais a área desse cilindro, já que eles se juntam, formando, eu poderia dizer, que um único círculo de raio valendo... Quanto vale isso aqui, pessoal? Qual seria o raio desse nosso círculo? João Pedro está digitando ali. Acho que é 4, né? Exatamente, João. 4. Essa é a parte inferior, tá? Então, essa é a área da base do nosso sólido. Quando a gente olha o nosso sólido por cima, então o que acontece? A gente vê superiormente, então nosso olho bate primeiro nisso aqui. Depois, se eu estiver olhando em camadas, a nossa vista vem para essa parte aqui. E por último vem para isso daqui. Só que se eu juntar todo mundo, se eu imaginar que a minha visão superior se junta, então essa arruela unida com essa arruela verde, unida com esse círculo azul, vai me dar a área novamente de um círculo de raio 4.
Então, apesar da vista superior e inferior serem diferentes, quando eu juntar a área da arruela rosa, mais a área da arruela verde, mais a área do círculo azul, novamente eu vou ter π vezes 4 ao quadrado. Agora eu tenho que tomar cuidado com a área da superfície. Então, o que acontece com a área da nossa superfície? Além de eu ter essa área externa aqui, pessoal, que é a área desse cilindro rosa, então a casca cilíndrica rosa me dá uma área lateral que corresponde à área de um cilindro. Tá? Então, para eu calcular essa área aqui, essa área rosa, então a área dessa superfície. O que a gente faz para calcular a área dessa superfície, né? Então, aquela ideia da área de um retângulo. Bom, que retângulo que eu tenho ali? É um retângulo cuja altura é a altura desse cilindro. A altura desse cilindro para nós, esse cilindro rosa, é a base do nosso retângulo rosa, que é igual a 4. Isso aqui vale 4. Então, isso dá a altura da nossa casca cilíndrica rosa, que me dá um paredão externo. Na hora que eu abro esse paredão externo, né? Então, ele é um paredão circular. Na hora que eu abro, ele vira um muro, né? Ele vira um muro retangular. Esse muro retangular, isso daqui é a altura dele, que vale 4. Então, o que eu sei sobre esse muro retangular? Que a altura dele é 4 e que a base dele corresponde a quem? Que é a base dele? Enganou-se, né? Olha que doideira. Como a gente está olhando pela parte de fora, pessoal, né? Porque tem a parte dentro e tem a parte fora. Nós estamos olhando o paredão externo. Então, o paredão externo, quando eu abro, isso daqui, ó, vai ser a base do nosso paredão, do nosso muro retangular. Isso aqui é o comprimento da circunferência. É claro que ali, como eu falei para vocês, é todo 360 graus, né? Então, esse 2πr, nós estamos atrás dele, ó. Concorda comigo? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Então, a área da nossa superfície. Como vai virar uma parede em forma de retângulo, a altura da nossa parede é 4 e a base da nossa parede é o tal do 2πr. Então, 2π raio. Qual raio? Esse raio aqui, ó. É dele que nós estamos falando, porque nós estamos olhando o paredão pelo lado de fora. Essa visão externa aqui, ó. Tem o raio pelo lado de dentro. Quando eu estiver falando no lado de dentro, eu vou estar calculando só esse pedacinho aqui, ó. Tá certo? Nesse momento, nós estamos do lado de fora. Então, esse raio vale 4. 2π vezes 4. Então, com isso, gente, o que nós calculamos? Essa área aqui, ó. Ela que está aqui pra gente. Então, essa vista dessa parede externa. Eu ainda preciso dessa área interna. Então, vou eu atrás. Isso tudo ainda em relação à casca rosa. Então, eu tenho essa parte aqui, ó. Olha essa parte aqui. Então, o que acontece com ela? Ela também tem uma área. Como é que eu faço para calcular a área dela? Bom, primeiro, eu preciso da altura dela. Quem é a altura dela, pessoal? Vocês acham que é a altura dela aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso é a altura dela, ó. Tá vendo? Nós estamos falando dessa camarada aqui agora, ó. Dessa área aqui, ó. Então, ela tem uma altura. Preciso desse pedaço, ó.
Isso é raio? Não, né? Então, onde é que eu busco a altura dela? Tá aqui agora, ó. Esse pedaço aqui, ó, é ele que me dá a altura dessa parede interna aqui, ó, dessa superfície lateral. Então, novamente, ó, quanto vale aquela área ali para nós, ó, que é uma área de uma superfície lilás, é igual a... Olha, eu não quero mais isso. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Então, a área dessa nossa superfície lilás, quanto é que vale? Novamente, ó, tem uma altura. Quem é a altura? A altura é esse segmento horizontal. Estão vendo que a altura de cilindro, de casca cilíndrica, sempre formando, sempre paralela ali ao eixo de rotação. Então, esse segmento vale, do 4 até o 6, vale 2. 2 vezes. Aí eu preciso agora de quem? Eu preciso desse semicírculo, ó. Na verdade, eu preciso do comprimento do círculo inteiro. Vocês estão vendo ali só os 180 graus, mas eu preciso de todo 2πr. Então, eu preciso desse raio. Ó, desse raio. O que eu sei sobre raio? Raio tem a ver com um segmento que forma o que pra gente? 90 graus com eixo de rotação. Tá certo, gente? Então, isso daqui a gente já tinha dito que é igual a 3, né? Então, vezes 2π vezes 3. Então, dessa forma, a gente calcula a área lateral inteira? Não. A área lateral dada pela parede rosa externa e pela casca cilíndrica rosa interna. Eu ainda preciso de quê? Será que esse cilindro verde, será que essa casca cilíndrica verde tem parede lateral? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Porque ela está imprensada, né? Ela é a mais baixinha de todas. Então, a nova casca que tem área, na verdade, que é um pedaço ali do cilindro, então ainda tem uma área lateral, pessoal, que é essa daqui, ó. Se a gente olhar por aqui, ó, o que acontece? Eu tenho o cilindro inteirinho? Não. Eu tenho ele encaixado ali naquela casca cilíndrica verde. Então, ele tem uma área lateral? Ele tem uma área lateral, mas é uma área lateral pequena que a gente calcula da mesma forma que a gente calculou aí em relação à parede externa da casca cilíndrica rosa. Então, é uma figura que eu percebi que vários de vocês, talvez eu tenha imaginado uma coisa e, enfim, não era o que eu imaginei. Vários de vocês usaram uma lógica que faz até um certo sentido, mas que a gente tem que tomar cuidado, que girar áreas que têm o mesmo valor em torno de eixos diferentes podem me dar figuras completamente diferentes. Então, eu não posso recortar o meu polígono da forma que eu quiser, de maneira que ele sempre tenha a mesma área, porque ao fazer isso, eu fatalmente vou estar obtendo um sólido completamente diferente. Então, na prova que era para girar ao redor do eixo Y, a parte interna era um cilindro oco. E a parte externa parecia até uma coisa meio que um parafuso, tá? Então, serão vários cilindros ocos, se eu girar ao redor do eixo Y, encaixado um em cima do outro. Então, é como se eu tivesse pegado um cilindro oco aqui. Eita, só. Então, se eu girasse ao redor do eixo Y
Aqui eu vou ter uma coisa oca. Imagine girando esse retângulo azul ao redor do eixo Y. Eu vou ter uma casca cilíndrica ou um cilindro oco. Quando eu pegar o verde, também vou ter uma casca cilíndrica verde. Né? Novamente, eu posso imaginar um cilindro maciço e eu retiro o miolo dele. O cuidado que a gente tem que tomar é que vai aparecer no centro uma parede que tem área. E eu preciso da área dessa superfície. Querem me perguntar alguma coisa em relação a essa questão? Vocês estão aí? Então vai lá. Meu objetivo hoje é introduzir cone. Eu vou começar cone com vocês, depois eu vou colocar o material lá. Acho que Jasmine está digitando. Novamente, a gente tem que trazer aqui algumas definições. Né? Então, o que é o cone? De novo, eu preciso ter um plano e nesse plano a gente tem uma... Então, Jasmine, eu estou fazendo, à medida que eu estou corrigindo, eu estou fazendo sim um gabarito. Tá? Então, as questões são diferentes. E eu vou fazer um gabarito, vou corrigir, né? Eu até esperava encontrar o gabarito nas provas de vocês. Mas, enfim, eu estou fazendo lá para cada questão. Beleza? Aí depois eu disponibilizo. Bom, então, de novo, pessoal, assim como a gente fez com qualquer prisma, com pirâmide, com cilindro, em relação ao cone não é diferente. Eu tenho um plano e nesse plano eu tenho uma figura, uma região planar. No caso do cone, eu tenho um plano e no plano eu tenho um círculo. Então, vocês estão vendo aí, eu com o meu plano alfa, e no meu plano alfa a gente está aí com um círculo. Todo mundo sabe que é um círculo. Fora do plano, a gente tem um ponto. Tanto em relação à pirâmide quanto em relação ao cone, esse ponto fora do plano é chamado de vértice. Como é que a gente faz para obter o nosso cone utilizando a definição que está aqui? Ó? Então, o que eu preciso? Eu pego no meu círculo, tanto no interior dele quanto na fronteira. Vocês estão vendo ali desenhado um ponto no interior do círculo. Não necessariamente é no interior, pode ser na fronteira. E a gente pega, então, qualquer ponto do interior da fronteira e conecta lá com o vértice, formando um segmento. Vocês estão vendo ali pontilhado, mas a gente faz isso com todos os pontos. E aí a união desses segmentos forma uma figura tridimensional chamada de cone. Então chamamos de cone circular ou apenas cone. A reunião de todos os segmentos de reta. Que segmentos são esses? Eles têm extremidades no vértice e a outra em um ponto do nosso círculo. Beleza? Então, a nossa definição é muito simples. E isso vale, em particular, para pirâmide, que chama vértice, e cone, que também tem um vértice, um ponto fora do plano. O que vocês estão digitando? Tem um compromisso? Sim, João, tudo bem. O cone, assim como todos os outros sólidos que a gente tratou aqui, também tem alguns elementos. Em relação ao cone, além do eixo, além do vértice, a gente tem um eixo. O que é o eixo para nós? O eixo é uma reta que é direcionada quando eu conecto o vértice ao centro do círculo que a gente tomou lá inicialmente sobre um plano. Então, quando eu conecto o centro do círculo ao vértice, eu tenho dois pontos definem uma reta, então assim a gente traça a nossa reta. Essa reta é chamada de eixo do nosso cone. Beleza? Um ponto que pertence à superfície externa do nosso cone, ou o segmento que conecta o vértice até um ponto que está sobre o círculo. Então lembra que o cone inteiro são infinitos segmentos. Quais segmentos eram esses? Pontos no interior do círculo ligado ao eixo
e também os segmentos em que eu pegava pontos na fronteira do círculo e ligava ao eixo. Em particular, quando eu pego um ponto que está na fronteira do círculo e ligo ao eixo, eu obtenho um segmento. Esse segmento tem o nome de geratriz. Eu tenho infinitas geratrizes. Dependendo do tipo de cone, todas elas têm o mesmo tamanho. Então, todas elas estão nessa superfície externa do nosso cone. Então, esse cone que está desenhado, parece que as geratrizes têm tamanhos diferentes. Ok? Para eu falar em altura, tanto da pirâmide, quanto do cone, quanto do prisma, o que a gente faz? A gente liga a base, no caso aqui o vértice, até a base. Isso acontece com pirâmide e também com o cone. Então, a altura sempre é um segmento que forma 90 graus com a base. Observem que esse segmento que está aqui no interior, que pertence ao eixo do nosso cone, está aqui na parte interna, o eixo é tudo. Então, esse segmento que está aqui na parte interna, às vezes o tamanho dele coincide com a altura. Então, se por acaso esse segmento que está em vermelho, em rosa, sei lá, formar 90 graus com a base, aí sim ele pode ser chamado de altura. Mas isso não vai acontecer em qualquer cone, apenas nos cones retos. Ok? Então, a gente tem geratriz, vértice, base. Base é um círculo. Dando continuidade, quando... Já falei para vocês lá atrás, né? Então, quando o segmento VO forma 90 graus com a base, ele coincide com a altura, mas isso é a condição necessária para eu chamar meu cone de cone reto. Quando meu segmento que liga o vértice até o centro do nosso círculo, círculo da base, não forma, esse ângulo aí é diferente de 90 graus, então quando acontece isso, nosso cone não é mais um cone reto, ele é um cone oblíquo. Quando isso acontece, a altura, o tamanho da altura é menor que esse segmento VO. Então, isso tudo são definições, né? No caso do cone circular reto, ou no caso do cone reto, ele também é um sólido de revolução, ou uma superfície de revolução. Então, o cone reto, ele também pode ser obtido utilizando a rotação de um triângulo retângulo ao redor de um determinado eixo. Para eu obter exatamente o cone que vocês estão vendo aí na figura, e nada de alguma coisa oca, então vocês estão vendo aí que o nosso cone não está oco, então para que isso aconteça, eu preciso colocar um dos catetos, então esse cateto aqui, é um triângulo retângulo, ele tem 2 catetos, em particular vocês estão vendo esse. Então, um dos catetos ele tem que coincidir com o eixo de rotação. Nesse caso, a gente está girando esse cateto, eu poderia dizer que em relação a um eixo que está na vertical. Nada me impede de chamar de eixo Y, tá? Então, eu tenho o cateto agarrado no eixo Y. Ao girar esse triângulo, necessariamente um triângulo retângulo, para eu obter um cone reto, eu obtenho esse cone. Eu poderia ter girado esse mesmo retângulo ao redor, esse mesmo triângulo ao redor desse eixo aqui, ó. Olha lá, desconta que aqui tem um eixo. Então, eu teria esse cateto agora agarrado no eixo. Se eu faço isso, o meu cone ele vai ser bem mais baixinho, mas vai ter um raio muito maior, ele vai ter uma base muito maior, né? O círculo da base, a base circular, vai ser bem maior. O raio vai ser extremamente grande.
Tá? Então, nesse nosso cone que está aí desenhado, o raio dele é isso daqui, ó. Esse carinha aqui, opa, esse carinha aqui, nesse cone que vocês estão vendo desenhado, tá? Esse cara é o raio do meu cone. Esse raio, pessoal, corresponde, eu poderia dizer para vocês, que corresponde a isso daqui, ó, que é um dos catetos do meu triângulo. O outro cateto, ele me dá a altura, tá aqui, do meu cone, tá certo? Observe novamente que o raio, lá era cilindro, aqui é cone, mas o raio do nosso sólido de revolução forma 90 graus com um eixo de rotação. Para nós nos interessa a altura, e a altura é paralela ao eixo de revolução. Então, isso é importante. Aqui eu estou girando um outro triângulo, não é mais aquele que estava desenhado, eu fiz no GeoGebra. Então está aqui, esse meu triângulo verde. E eu pedi ao GeoGebra para girar ao redor do eixo X, usando o comando de superfície, tá? Eu teria o meu cone maciço, tá, pessoal? Eu pediria para desenhar maciço. Vocês só não estão vendo isso porque não está tudo achurado. Então tá branco, tá vendo? Então não dá ideia do maciço. Observe que esse meu cone, o raio dele é isso daqui, ó. Novamente o raio, isso aqui é o raio. O raio formando 90 graus com o eixo de rotação. Então aqui está o raio. E a altura do meu cone, o que eu chamo de altura, que está o vértice do meu cone. E aqui está o centro do que seria esse cara que eu fico com dificuldade de desenhar aqui, ó. Mas imagine que aqui tem uma base, tá vendo? Que seria o círculo que corresponde à base do meu cone. Então, esse ponto seria o centro do círculo que está na base do nosso cone. Se eu tentar desenhar aqui, ficaria alguma coisa mais ou menos desse jeito. Tá certo? Se eu rodo essa figura, já não é mais exatamente um triângulo, né, pessoal? Já tem um trapézio. Então, o que a gente vê desenhado aí? O que nós chamamos de um tronco de cone. Reto, porque eu estou girando um trapézio reto. Uma coisa importante ali para a gente. Está girando, nesse caso, ao redor do que eu poderia chamar de eixo Y. Esse nosso sólido, que vocês ainda estão vendo desenhado, nós só temos o poder de imaginar. Ele não está oco, e novamente porque ele não está oco, e quando é que eu não obtenho um sólido que é oco, que tem uma parte oca? Quando a região que eu estiver girando, um dos lados dela coincidir com o eixo de rotação, que é o que vocês estão vendo aí. Então, um dos lados do meu trapézio está coincidindo com o eixo Y. Isso me dá um tronco de cone, digamos assim, maciço. Como é que eu faço para calcular o volume desse tronco de cone? Eu poderia imaginar que eu teria um cone inteiro daqui para cima. A gente vai fazer isso depois. E eu retiro essa parte superior, sobrando o que a gente chama de um tronco de cone. Então, ao invés de girar o trapézio que vocês estão vendo aí na figura, eu pegaria o trapézio e estenderia ali para cima. Imagina esse trapézio estendido aqui para cima. Ele deixaria de ser um trapézio.
Então, eu estou complementando o meu trapézio de maneira a ele virar um triângulo. E claro que meu triângulo, assim como o trapézio, coincidirá com o eixo de rotação. Então, o que vai acontecer aqui na parte superior quando eu girar esse triângulo? Eu vou obter aqui em cima um cone. Tira esse cone, sobra a figura que estava ali embaixo, chamada de tronco de cone. Aqui novamente eu fui lá no GeoGebra e pedi a ele para fazer essa figura para mim. Você está girando o quê? Eu vou girar ao redor do eixo Y, ao redor desse eixo aqui, pessoal. Que figura? Eu pedi ao GeoGebra para girar esse triângulo. Aí ele girou. Como o meu triângulo, estão vendo aqui um dos catetos do meu triângulo? Um dos catetos está sendo girado ao redor do eixo Y. Só que o cateto não está agarrado no eixo Y. Então, o que vai acontecer? Eu não vou obter um cone. O que eu vou obter? Eu vou obter entre aspas, um cone oco. Então, é um cone sem essa parte aqui, ó, que corresponde a um cilindro. Mais ou menos como essa figura que vocês estão vendo desenhada aqui. Acho que eu trouxe uma visão não muito boa dela. Seria interessante que eu tivesse colocado a visão vista por aqui, para vocês enxergarem que é como se tivesse uma arruela aqui em cima. Como é que a gente vai fazer para calcular o volume dessa figura? Eu preciso saber calcular o volume de cone? Preciso. Mas mais que isso, eu preciso ter uma ideia que ao girar essa figura ao redor do eixo Y, pelo fato dela não ter um lado agarrado no eixo de rotação, o que eu vou obter? Eu vou obter um sólido com um oco que é relacionado, o oco é relacionado à figura que está entre o lado que está mais próximo do eixo de rotação e o eixo de rotação. Estou falando dessa figura aqui, ó. Toda essa figura que eu queria desenhar em verde, toda essa figura que corresponde a uma região vazia entre a região que eu estou girando e o eixo, então isso que eu estou pintando em verde é uma região vazia. Essa região vazia vai me dar o tal do oco, vai me dar essa partezinha que vocês estão vendo aqui. Ela para mim é oca. Essa parte é como se fosse um cilindro, tá certo? Agora, se eu giro esse mesmo triângulo que está achurado em rosa ao redor do eixo X, imagina eu vou girar aqui, ó. O que vai acontecer? O meu oco agora, pessoal, vai estar relacionado a essa figura aqui, ó. Então, o que vai aparecer externamente? Externamente, imagina o que está achurado em rosa e o que está achurado em lilás. Imagina essas duas figuras se complementando. Juntas, eu tenho um quadrilátero. Quando eu giro um quadrilátero em que um dos lados dele está agarrado ao eixo de rotação, o que eu obtenho? Eu obtenho um cilindro. Então, vai aparentar que eu tenho um cilindro ao girar o quadrilátero, tá? Só que o que eu vou ter que fazer nesse cilindro? Quando eu olho externamente, eu vou ver como se fosse uma panela. Eu vou ver ali como se a parede externa fosse a parede de um cilindro. Só que no interior dessa minha panela, ou no interior desse meu sólido, eu estou chamando de sólido, tá? Que a parede é sólida. O que vai acontecer? No interior tem a figura que corresponde a essa parte que está achurada em lilás. Isso que eu achurei em lilás, que corresponde a uma região que não está agarrada no eixo de rotação, por que você incluiu? Para facilitar a minha vida no cálculo
do sólido, como se ele fosse maciço. Então, incluindo o achurado em rosa com o achurado em lilás, eu vejo um cilindro. Aí eu falo, opa, volume do cilindro. Então, para eu calcular o volume do sólido que eu obtenho ao girar o triângulo ao redor do eixo X, eu preciso calcular o volume de um cilindro e subtrair do volume de um cone. Então, a gente precisa, talvez, trabalhar esse tipo de visualização. Ah, eu sei calcular o volume de um cone. O volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. É muito parecida com o volume do cilindro. πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Mas só isso não basta para nós, né? Eu vou deixar esses outros slides lá, eles trazem novamente definições. Acho que isso é o de menos para a gente. O que é um cone equilátero? Ah, quando o diâmetro da base coincide com a geratriz, né? Ou quando a geratriz vale 2 raios. Claro que para eu falar em cone equilátero, todas as geratrizes terão que ter o mesmo tamanho. Ou quando eu fatiar, quando eu fizer uma seção meridiana em um cone equilátero, isso que a gente está vendo aí em azul é a seção meridiana, o que está mais destacado em azul. Então, em um cone equilátero, isso aqui, que é o que nós chamamos de G, vai valer 2 raios. E isso daqui também vai valer 2 raios, claro. Então, a seção meridiana em um cone equilátero vai ser um triângulo equilátero. Então, o nome é equilátero, seção meridiana, triângulo equilátero. Em um cone reto qualquer, a seção meridiana não tem exatamente isso daqui, né? Isso aqui é uma geratriz e daqui também geratriz em ambas do mesmo tamanho. Desde que meu cone seja um cone reto, o nosso triângulo, que corresponde à seção meridiana, vai ser um triângulo isósceles. Quando o nosso cone é oblíquo, o nosso triângulo, sei lá, fica uma carinha um pouco diferente. Já no caso da seção transversal, em relação ao cilindro, a nossa seção transversal sempre era um círculo que tinha a mesma área das bases. Cilindro tinha 2 bases, ou tem 2 bases. No caso do cone, a seção transversal continua sendo um círculo. Porém, esse círculo não será necessariamente igual a esse, né, gente? Só vai coincidir quando a nossa seção transversal tiver exatamente no mesmo plano da base. Caso contrário, quando esse plano azul se distancia da base, certamente a área da nossa seção transversal é a área de um círculo, mas vai ser uma área menor que a área da base. Então, isso é algo que a gente consegue com facilidade. E aqui, só para finalizar, todas as vezes que a gente abre um cilindro, das 2 bases vem 2 círculos e a parede lateral de um cilindro é um retângulo. Quando a gente planifica, quando a gente abre um cone, quando a gente abre um chapéuzinho, um chapéu em formato de cone, da base eu tenho isso daqui, que é um círculo. Isso não é novidade para ninguém. Agora, a parede lateral, a área lateral de um cone corresponde a um setor circular, ou a área lateral de um cone corresponde à área de um setor circular. Então, todas as vezes que a gente planifica um cone reto, o que vai acontecer? A gente vai obter, porque se ele não é reto, pessoal, isso e isso vai dar diferente. Agora, quando ele é reto, certamente isso aqui para nós é um setor circular. Então, a planificação de um cone reto é essa.
né, essa figura planar que a gente está vendo ali, um setor circular mais um círculo. A área do setor circular a gente determina usando regra de 3, né? Então eu poderia dizer que a área inteira de um círculo que tem raio G, imagina um grande círculo aqui de raio G, a área dele seria πr ao quadrado. Eu poderia dizer que, πr ao quadrado, não, πg ao quadrado. Um grande círculo, um círculo de raio G. A área é πg ao quadrado. Se eu penso nesse círculo inteiro, o ângulo central ele seria de 360 graus ou 2π radianos. Então, tanto faz aqui, se eu estiver trabalhando em graus, 360. Se eu estiver trabalhando em radianos, 2π radianos. A área do setor circular, ou a área lateral do nosso cone, que corresponde à área do setor circular, está para o ângulo alfa. Então, a área lateral do nosso cone nada mais é que πg ao quadrado, πg ao quadrado, vezes alfa, né, gente? Dividido por 360 graus, é isso mesmo? Essa é uma maneira de ver. Mas se eu trabalhasse em radianos, vou apagar aqui, ó, 360 graus, vou colocar ali o ângulo 2π, ó, agora em radiano, ó. Então, ao invés do 360 graus, tudo depende das informações. Será que meu ângulo está em graus ou será que ele está em radiano, tá? Se o ângulo estiver em radiano, aqui entraria 2π. Π vai embora com π. Tá? Então, eu poderia ver a área lateral do cone como sendo g ao quadrado sobre 2π. Essa é uma maneira de ver. Mas... peraí, eu usei alfa, né? Onde eu coloquei meu alfa aqui? Opa! Nossa! Deixa eu apagar aqui, ó. G ao quadrado vezes alfa, né? Aqui tem um alfa. Ó. Esse alfa aqui. Mas não me deram alfa. Se não me deram alfa, não faz sentido eu colocar alfa aqui, ó. Então, uma outra maneira de pensar na área do setor circular é dizendo assim, a área do círculo inteiro, do círculo de raio G, πg ao quadrado, está para o comprimento do círculo inteiro. Então, o comprimento aqui do círculo inteiro, né, o perímetro do círculo, é 2πg. 2πg. E eu poderia agora pegar meu setor circular, eu estou querendo a área dele, a área lateral do cone, que é igual à área do setor circular, está para o comprimento aqui do setor circular. Comprimento do setor circular é o comprimento do círculo da base do cone, 2πr. Então, o que vai nascer daqui, ó, é uma fórmula que aparece com muita frequência, tá? Então, a área lateral de um cone também é apresentada esse 2π pode ir embora com esse 2π, não é isso? Tem mais o que eu posso simplificar aqui? Acho que eu posso simplificar um G com G. E ficaria, então, πr, G. Né? R vezes πg ao quadrado, e G vai embora com G. Aqui está uma forma de calcular a área lateral de um cone. Do cone oco? Do cone oco, não. Cone oco é uma variação de uma situação como essa. Então, é o que ele apresenta depois para a gente, é que ele faz algumas figuras. Ali eu falei para vocês, aqui é uma maneira de calcular a alfa em função do R e do G. Acho que a gente pode isolar o alfa em função do R e G. Tá? Então, são algumas relações que eu vou deixar vocês darem uma olhada. Querem me perguntar alguma coisa? Eu não vou falar dessas relações, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer
cones, trapézios, cones afastados de eixos de rotação. Vou girar figuras triangulares ao redor de eixos, não necessariamente eixos cartesianos. Eu vou girar meu triângulo ao redor da reta x igual a 5. Vou girar meu triângulo, uma região triangular, uma região quadrangular, uma região pentagonal, ao redor da reta x igual a menos 1. E a gente vai obter, então, volumes de sólidos obtidos e áreas superficiais. Tá legal? A gente pode fazer isso na aula que vem. Da mesma maneira, eu vou disponibilizar para vocês algumas definições de esfera para a gente não ter que estar tratando dessa maneira. Então, qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Como é que a gente calcula o volume de uma esfera? A gente pode até fazer isso. Como é que a gente prova que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo? Não sei se precisa provar ou eu coloco lá demonstrações, vocês dão uma olhada. Acho que a gente precisa fazer a variação de exercício, tá? Eu disponibilizo antes, vocês dão uma olhada e a gente, se tiver alguma definição que vocês não entendam, a gente comenta na aula. Aqui acho que não vai ter nenhuma definição que vocês não sejam capazes de entenderem. O que ele quer mostrar com essa figura, por exemplo? A leitura que o livro quer que a gente tenha de cada setor circular, de cada planificação que vocês estão vendo aí, pessoal, são setores circulares. Todos eles têm o mesmo raio. Todos eles vão me dar cones de mesma geratriz. O que ele quer que a gente perceba é que quanto maior a área do setor circular, obviamente maior o ângulo central, mais baixo é o cone. Então ele quer que a gente perceba isso. Inclusive ele passa aí linhas pontilhadas para a gente ver isso. Então o primeiro cone tem uma altura, o segundo cone é mais baixo que o primeiro e o terceiro é o mais baixo dos três. Então tem uma relação entre a área do setor circular, todos com o mesmo raio. Porém o ângulo central, maior significa dizer cone mais baixo. Cone mais baixo, área lateral maior, claro, quanto maior a área do setor circular, maior a área lateral, apesar do cone ser mais baixo. Quanto mais baixo o nosso cone, se eles têm a mesma geratriz, a geratriz tem a ver com o raio do setor circular. Vira a geratriz no cone. Então, quanto maior a área do setor circular, maior a área da base do nosso cone. Ele é mais baixo, mas a área da base é maior. E o volume do cone? O que eu posso falar sobre o volume? Bom, volume do cone, eu tenho que ver em que proporção diminuiu a altura, em que proporção aumentou o raio. Mas em relação ao volume, um aumento no raio influencia mais, um aumento ou um decréscimo, uma variação no raio. E o mesmo tipo de variação na altura, a variação do raio influencia mais na variação da altura que a variação, uma variação no raio influencia mais na variação do volume que o mesmo tipo de variação na altura. Por que disso? Porque a variação do volume está para o quadrado da variação do raio. E em relação à altura, varia de maneira linear. Então, varia de maneira quadrática em relação ao raio. E varia de maneira linear em relação à altura. Volume do cone, π, r ao quadrado, por isso que eu estou falando em variação quadrática, altura, dividido por 3.
Pergunta, gente. Nenhuma pergunta? Por enquanto não, então bom dia para vocês. Boa semana. Até a próxima. Tchau, gente. Se cuidem, hein?